ler esse texto que o Senhor colocou no meu coração essa semana passada, esta semana. O Senhor tem falado muito ao meu coração em cima desse texto, desse versículo específico, e fala, aí são os apóstolos falando no momento de perseguição da igreja, e eles assim, cheios do Espírito Santo, os apóstolos, e falam esse texto aí para aqueles homens. Fala assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos. E eles vão relatando, a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou ou concedeu aos que lhe obedecem. Quando nós lemos o contexto desse texto, depois você pode ler ele todinho em casa, você vai ver a igreja primitiva passando várias perseguições, mas da mesma forma que eles eram perseguidos, eles também manifestavam sinais e prodígios. E aqui no contexto mesmo, eles, no versículo 12, não precisa nem colocar aí não, no versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. A gente vê o Espírito Santo usando poderosamente a esses homens, e eles sofrendo tremenda perseguição. Os religiosos daquela época tiveram inveja deles e mandaram o quê? Prender a esses apóstolos, porque estavam anunciando o nome de Jesus, pregando. E aquela história que eles vão presos, lembra? Que o anjo vai lá e libera eles da cadeia, e os religiosos se reúnem para tratar o que vão fazer com esses caras que não param de pregar Jesus, não param de falar o nome de Jesus, não param de manifestar sinais. É notório entre o povo que Deus está na vida daqueles homens, que Deus está usando aqueles homens ali, o Espírito Santo está agindo poderosamente, e eles estão colocados dentro da cárcere, dentro da prisão, e o anjo aparece para eles lá e tira, e aqueles homens se juntam, os sacerdotes lá, né, para poder tratar com esses homens, e mandam buscá-los na prisão, e para surpresa deles, quando chegam lá, todos os guardas nas portas, e quando abrem as cárceres lá, as prisões, ninguém lá dentro. Cadê os homens? E eles estavam já pregando a palavra de novo, sem medo, com intrepidez, com autoridade, e os homens tomam assim conhecimento de que a cadeia está vazia, mas como pode? E chega a notícia de que agora também eles estão pregando de novo a palavra, e mandam buscar esses homens, vão diante deles lá, e os apóstolos aparecem, vão lá e são assim de novo, né, desanimados a não pregar a palavra, e eles, cheios do Espírito Santo, com intrepidez ali, eles continuam fazendo. E diz assim no versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, já estavam lá, já foram levados diante desse concílio que foi criado para poder tratar, porque eles estavam manifestando muitos sinais, o poder era notório na vida daqueles homens. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, é desses fatos aí destes fatos que eles vão ser, por causa disso que eles vão ser perseguidos. Eles estão falando que o Espírito Santo é testemunha junto conosco, né? Nós vimos Jesus morrer, ressuscitar, nós vimos Jesus operar tantos sinais, e é nesse nome que nós estamos falando, é destes fatos que nós estamos anunciando, e era por esses fatos que eles eram perseguidos, por anunciar Cristo, a obra de Jesus na cruz. Era por isso, e o Espírito Santo era testemunha com eles, e por isso que eles falam que o Espírito Santo Deus deu aos que concedeu, aos que lhe obedecem, aos que estão anunciando Jesus, o que estão vivendo, que estão cheios de Jesus em suas vidas para anunciar mesmo para as outras pessoas. E eles falam assim no versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes
pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. E aí eles falam exatamente esse versículo. E por eles falarem este versículo, diz que eles, porém, os homens ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los, porque era notório, a igreja no princípio ali muito cheia do Espírito Santo. E eu creio que a igreja era para caminhar nesse mesmo poder. Amém, amados? Amém? Quantos creem aqui que a igreja era para caminhar nesse mesmo poder, está cheia do Espírito Santo, cheia mesmo, cheia de Jesus, para a gente poder anunciar isso? E o Espírito Santo, ele está conosco. Você crê que o Espírito Santo está conosco ainda? Você crê? Amém? Você crê? E o mesmo, eu fico assim, é maravilhoso, porque os apóstolos falando que o Espírito Santo é testemunha, né? E nós cremos em Jesus por causa do Espírito Santo, amém? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Por que nós cremos? Por causa do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que foi testemunha com os apóstolos, ele é testemunha conosco agora, né? Ele é a testemunha para a gente de que Jesus morreu na cruz. E nós podemos caminhar em obediência a Ele, continuando fazendo a mesma obra que aqueles homens fizeram, manifestando sinais e prodígios. Os apóstolos viveram isso e nós devemos viver essa verdade. Põe aí Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus falou para os apóstolos, falou para os discípulos ali que estavam reunidos. Atos 1, 8. É um texto muito conhecido, meus amados. E eles testemunhavam, eles viviam Jesus de verdade na vida deles. Eles não só pregavam Jesus, mas eles viviam. As suas vidas eram realmente assim, cheias de Jesus, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está cheio de Jesus em nossas vidas, porque o Espírito Santo anuncia para a gente, aponta Cristo para a gente, amém? Amém, amados? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está parecido mais com Jesus, as nossas ações, tudo é Jesus. A igreja, ela é cristocêntrica. O Espírito Santo vem, Jesus mesmo falou que o Espírito Santo ia guiar a gente em toda a verdade. E a verdade é Cristo, a gente vai estar cheio, devemos ser cheios de Jesus em nossas vidas. Atos 1, 8, e diz assim: mas receberão poder, e o poder aí, meus amados, é dínamo, no grego ela é dínamo. E imagina que dínamo, você sabe como é que funciona um dínamo? Precisa girar, não é assim? Para poder gerar energia, não é assim? Amém? Quem gira, né? Está girando, o poder está se manifestando. Era exatamente o que acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela se manifestava muito poder, por quê? Porque girava, porque anunciava, porque pregava a Jesus ali, porque obedecia aos ensinamentos de Jesus, porque praticava de verdade a palavra de Deus, e o poder se manifestava. E diz assim: mas receberão poder ao descer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês, e serão minhas testemunhas. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vamos ser testemunhas de Jesus. O poder vai acompanhar o testemunho. A gente olha para a igreja em Atos, a gente vai vendo a manifestação do poder junto com o testemunho. Porque é dínamo, o poder é dínamo. Está testemunhando, está vivendo Cristo, está anunciando Cristo, está pregando, está testemunhando em casa. O poder vai se manifestando na sua vida. O Espírito Santo vai dando os dons, vai agindo no nosso meio de maneira sobrenatural, porque acompanha. E o poder nunca é para a nossa própria glória, é para sempre glorificar. E é exatamente que esses homens, eles são, com que poder vocês, em nome de quem, ou com que poder vocês operam esses sinais? E eles anunciam que é no nome de Jesus. E é tremendo, meus amados, porque resumindo a história aqui, quando eles são, assim,
são assim instruídos a não mais anunciar as doutrinas de Jesus, não mais pregar, porque eles foram acusados de estar assim espalhando por todo aquele lugar as doutrinas de Jesus. Eles, cheios do Espírito Santo, ensinando Jesus. E eles falaram, não façam mais isso. E eles se alegram quando termina lá no versículo 41, eles se regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Dignos de sofrer, fazendo a vontade, pregando a palavra, movendo, e o Espírito movendo na vida deles, porque o Espírito Santo estava com eles, né, movendo, porque é por isso que o Espírito Santo foi nos dado para a gente poder viver esta verdade. Viver esta verdade. Nós devemos e podemos viver isso. Olha, o poder de Deus em nossas vidas são os dons de Deus que Deus nos deu. Amém? Jesus falou que esses sinais vão acompanhar aqueles que creram nele. É lógico que a gente tem falado aqui de manhã, né? Os dons, nós não somos conhecidos pelos dons. Amém? Nós somos conhecidos pelos frutos. Amém? Os dons acompanham a nossa vida, vivendo Jesus, a gente aprendendo, está cheio de Jesus, a gente vai anunciar, vai viver dentro de casa, a gente pode manifestar o poder de Deus dentro de casa, no trabalho, Deus pode usar a sua vida. E era isso que esses homens viviam de verdade. Estavam cheios de Jesus ali, manifestava o fruto e o poder vinha e derramava sobre a vida daqueles homens. Isso não pode, o poder não é comprado com dinheiro. Tem a história até em Atos capítulo 8 de Simão que queria comprar. Lembra dessa história? Simão queria comprar e Pedro, né, respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Não se compra. É porque vai vir acompanhado do testemunho. E Pedro vai falar, vai se arrepender, vai mudar esse teu coração. Muda esse teu coração. Muda esse teu coração. E a gente vê a igreja manifestando grande poder em Atos capítulo 4, versículo 33. Diz assim, com grande poder, os dons eram notórios na vida desses homens. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor e grandiosa graça estava sobre todos eles. Anunciavam quem? Jesus. Pregavam Jesus, pregavam Cristo, o que Jesus havia feito, né, transformado vidas. Imagina quantos testemunhos esses homens, porque a Bíblia não relata tudo que Jesus fez. Você sabia disso? A Bíblia não relata tudo, mas imagina, eles viram tantos milagres, Jesus operar tantos sinais, esses homens cheios ali dos milagres, e eles pregavam, por isso que eles falam, o Espírito Santo foi testemunha, nós vimos Jesus operar todos esses sinais, nós vimos Jesus antes da crucificação, nós vimos Jesus depois da crucificação, nós somos testemunhas de que Ele ressuscitou, e o Espírito Santo também é testemunha disso, e por isso nós estamos fazendo, e essa obra, eles estão dizendo ali, olha, que o Espírito Santo foi dado, como Jesus falou em Atos 1:8, eles não faziam essas obras, mesmo depois da crucificação, eles não faziam essa obra sozinho, precisava do Espírito Santo, assim como nós não podemos fazer a obra, anunciar a Jesus sem o Espírito Santo, podemos? Até podemos, mas não vai impactar ninguém. Precisamos do Espírito Santo também em nossas vidas, para a gente pregar a palavra de Deus. E é assim, uma coisa que eu sempre cito números aqui, eu olho, eu faço sempre uma comparação da igreja de hoje com a igreja de Atos. Eu vejo assim uma grande diferença quando a gente escuta o número de pessoas que compartilham de Cristo, que testemunham Jesus. Acho que eu falava 3%, não é isso? Não falava sempre 3%, eu acho? Mas o número certo são 2% só. Eu chequei isso, eu fui corrigido por um irmão que falou que eu falava 3%, mas eu estava errado. E eu fui verificar, são 2% só o número, que é pior ainda, né? Que é pior ainda, somente 2% anunciam a Jesus.
2%? Por que só 2% de verdade? Hoje é culto de missões. Hoje é culto de missões. E só 2% vivem de verdade. Eu sempre cito, né, aqui, o irmão fala que eu sempre cito esse mesmo número, mas é porque para mim eu fico chocado. Eu olho, eu faço uma comparação, eu acho que precisamos mudar alguma coisa. Tem algo errado em nós que precisa ser mudado. De verdade, nós estamos crendo de verdade que o Espírito Santo está conosco. De verdade nós cremos, de verdade que Jesus morreu e ressuscitou. Porque se nós temos essa verdade nos nossos corações, por que não estamos compartilhando? Ou talvez porque poucos são instruídos, que vocês também são discípulos de Jesus e que vocês também têm essa responsabilidade. Talvez muitos pensem que só pastores que têm que anunciar. Sabia disso? Que muitos pensam que é responsabilidade exclusiva de pastores. Você sabia disso? Que muita gente... A responsabilidade é do pastor, só o pastor que vai ser cobrado disso. Quantos creem que você também tem responsabilidade de anunciar Cristo para as pessoas? Quantos aqui creem aqui? Levanta suas mãos aqui se você crê de verdade. Você crê? É responsabilidade de cada um de nós. Por isso que só 2%, pouca gente prega a palavra. Eu estou falando de números lá fora, aqui não, aqui é diferente o número, amém? Pela fé. Espero que não, 2%, nós precisamos viver. E esses homens, os apóstolos, eles não compartilhavam só de boca, não, eles compartilhavam vivendo essa verdade. Eles viviam as doutrinas de Jesus em suas vidas, eles obedeciam a Jesus completamente, porque eram cheios do Espírito Santo. Se era cheio do Espírito Santo, era a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido, né? Jesus falou que o Espírito Santo viria para guiá-los em toda a verdade, em obediência aos ensinamentos de Jesus. Colocando, não eram somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Por isso que eles impactavam as vidas. Por isso que eles faziam a diferença onde estavam. Não dá para a gente falar que está cheio do Espírito Santo e a gente continua desobedecendo a Jesus. A gente continua, maridos não amando a sua esposa como Jesus amou a igreja, esposas não se submetendo, filhos não honrando os pais. A gente não anunciando, não fazendo o ID, é muita coisa. Então, como que a igreja moderna está cheia do Espírito Santo, se a gente está cheio de desobediência? Eu estou me incluindo também. Nós precisamos de verdade viver, e eu creio que aquela verdade não era só para eles, é para nós também. Você crê de verdade que tudo aquilo que eles viveram, nós podemos viver também hoje? Quantos creem aqui que nós podemos viver? Ou você crê que aquela verdade era exclusiva só para eles? Não, eu não creio. Porque é o mesmo Espírito Santo que está conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não podemos fazer a obra sem o Espírito Santo. Nós não podemos fazer, nós precisamos ser de verdade, porque o Espírito Santo foi dado aos que lhe obedecem. Talvez em nossos corações, em nossas ações, em nossas mentes, existe uma certa resistência à ação do Espírito Santo. Talvez nós estejamos resistindo à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é muito duro, resistir à ação do Espírito Santo para que a obra de Jesus não seja feita. Olha como é que é uma responsabilidade isso. Você vai vendo esses homens cheios do Espírito Santo. Em todo capítulo, todo o livro de Atos, você vai ver esses homens obedecendo a eles. Muito forte eram esses homens ali, obedeciam. Põe aí Atos capítulo 4, versículo 7. E uma coisa que é interessante, que a gente às vezes, né, a igreja moderna, ela fala... E eu estou incluindo a gente também, não estou deixando de fora. A gente precisa de muito arrependimento mesmo, de muita mudança. Todos nós precisamos de mudar mesmo e viver o Evangelho. Não dá para viver outro Evangelho. A gente tem que tomar cuidado, tem que viver o Evangelho mesmo. O Espírito Santo vai guiar a gente para essa verdade. E a gente tem que todos vocês têm que examinar sempre nas Escrituras o que está sendo pregado aqui, o que está sendo anunciado para vocês sempre. Para que não se crie tradições.
Lembra uma coisa que Jesus, acho que falou em Marcos capítulo 7, 13? Jesus falou para aqueles religiosos que as tradições deles invalidavam o quê? A palavra de Deus. A gente às vezes pode ter criado um montão de tradições no nosso meio, né? Por exemplo, só o pastor que prega, anuncia, isso é uma tradição humana e que vem para estreitar quem anuncia. Agora imagina se todos, olha como é que vai invalidando a palavra de Deus, o limite de alcance é muito menor quando a gente limita para uns que somente que vão pregar, podendo todos ser instrumentos de Deus para pregar. Amém? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Todos aqui serem cheios do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo. Não só uns cheios do Espírito Santo. Todos. Porque eu creio que essa é a vontade do Senhor. E era isso que esses homens, a igreja era cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo. E a gente vai ver aqui, olha, a vida desses homens cheia do Espírito Santo. E quando você vê a expressão cheia do Espírito Santo, eles estavam obedecendo, anunciando a Cristo. Como eu posso estar cheio do Espírito Santo se eu não estou vivendo essa verdade? Eu posso estar até resistindo, ou talvez preciso aprender a me submeter mais, ou ser ensinado. Ou às vezes as tradições que nós criamos estreitou, invalidou. Você inconscientemente pensa que a responsabilidade é só minha. Como tem muita gente que pensa assim. Atos capítulo 4, 7, você vai ver, e pondo-os no meio. Essa é a versão ARA? Não é diferente. Tá bom, deixa aí mesmo. Perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E Pedro, o quê? Versículo 8. E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem. Benefício que é a manifestação do poder feita acerca do benefício feito a um homem, a manifestação do poder feita a um homem enfermo e do modo como foi curado. Lembra que Jesus, no ID, o que Jesus mandou fazer, né? Ele falou que a gente ia pregar a palavra, que a gente ia fazer discípulo, ia colocar a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. Aí veio a igreja fazendo isso. E a igreja fazendo isso. Sexta-feira, eu até compartilhei aqui, eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava querendo pregar de uma outra religião, pregar para mim. Ela queria me oferecer uns livros. Aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ela. Comecei a falar da palavra de Deus, comecei a pregar para ela. Não, que poder não existe, que milagres de Deus já não faz mais hoje, que blá, blá, blá. Eu falei, como assim que não faz? Eu comecei a pregar para ela. Ela falou, você está tentando me vender livros? Eu falei, não, minha senhora, a senhora que me ligou para me oferecer livro. Eu estou falando da palavra de Deus. Ela ficou assim, você está tentando me empurrar livros? Eu creio somente na Bíblia. Eu falei, mas a senhora me ligou para oferecer livros. Eu estou falando da palavra de Deus. E ela desligou o telefone, porque queria me oferecer livros. E eu falei da palavra, mostrando na palavra que Deus opera ainda hoje. Deus opera ainda hoje. Por causa das tradições, ela aprendeu cheio de tradições humanas, invalidou a palavra de Deus. Jesus falou que as tradições humanas iam invalidar a palavra de Deus. Talvez a gente precisa fazer uma reflexão e ver as tradições que nós estamos criando e viver de verdade, crer nesse evangelho poderoso, porque esse evangelho é poder de Deus. Você crê de verdade que esse evangelho é poder de Deus? E eles falam assim, seja conhecido de todos vós, versículo 9. Põe no versículo 9 aí. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício a um homem enfermo. Versículo 10. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, aleluia,
Nome de Jesus, nós cantamos muito aqui, o nome de Jesus, nome poderoso. É no nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É em nome desse é que está são diante de vós, que este está são diante de vós. É no nome de Jesus, esse nome é poderoso. Repara que eles estavam cheios do Espírito Santo por anunciarem Cristo, por viverem Cristo, por operarem sinais, por obedecer a palavra de Deus. Eles eram guiados pelo Espírito Santo a uma obediência aos ensinamentos de Jesus, a viverem as palavras que Jesus ordenou para a igreja. Era isso, era essa a realidade deles. É no nome de Jesus, que é poderoso, nome que está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar a Jesus. Um dia, lá na frente, todo joelho vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Aleluia! Aleluia! É nesse poder que a igreja se manifestava, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja unida, uma igreja que obedecia, que vivia, que praticava, que compartilhava os ensinamentos de Jesus. E eles viviam isso de verdade. Atos capítulo 4, versículo 31 e 33, até 33. O relógio ali está errado, não está? Ou está certinho? Quero controlar porque o outro não está ligado. Está certinho, não? Atos, capítulo 4, 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, aí diz, a minha versão fala, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos ali, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar conosco, amém? Vai conduzir a igreja, vai guiar a igreja até o encontro de Jesus. Não dá para fazer a obra sem o Espírito Santo, porque é Ele que convence o pecador, né? Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A obra é Ele que faz através das nossas vidas, e é sempre anunciando Cristo. E diz que eles anunciavam aqui, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Versículo 32, eles estavam unidos. Olha só, gente, a unidade da igreja. Eu particularmente, eu acho que o maior problema da igreja hoje é a unidade. O maior problema da igreja hoje é a unidade. Não existe unidade entre nós. Entre nós, eu digo, o corpo de Cristo, em geral. Muita separação, muitas doutrinas de homens que separam a gente, que a fama da igreja ali naquela época, a fama da igreja era ruim ou era boa? Me ajuda aí, era boa ou era ruim naquela época, em Atos? Boa. Boa e muito boa era a fama da igreja. A fama da igreja hoje é boa ou é ruim? A gente sabe dessa verdade. É boa ou ruim? Ruim. Para trazer uma pessoa que não conhece a Jesus aqui para nossos encontros, está cada vez mais difícil. Por causa da falta de unidade entre nós. Por isso que nós precisamos de arrependimento. A igreja moderna precisa se arrepender. Nós, e vou incluir a gente também, precisamos nos arrepender e buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, porque não tem nenhuma glória para mim e nem para os músicos, para ninguém. Toda a glória sempre vai ser para o Senhor. E eu acho que precisa de verdade. Foi bom que nós cantamos aqui, né? Vem o teu reino, precisa estabelecer o reino de Jesus em nossos corações, porque quando o reino de Deus estabelecer em nossos corações, a vontade já não vai ser mais minha, mas a vontade é do Senhor. A vontade não vai ser mais de
de cada um de vocês, vai ser nossa em conjunto. A igreja vai ser, não vai ser nossa, vai ser do Senhor operando em nós. Vai ser do Senhor operando em nós. E diz que no versículo 33 fala assim: com grande poder, acho que eu já até li isso aqui, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E em todos eles havia abundante graça, o favor de Deus estava sobre eles naquele tempo. A gente precisa olhar a realidade e fazer uma reflexão, gente. A gente precisa de muito arrependimento entre nós, muito mesmo, a igreja precisa se unir com um único propósito. Não é glória nenhuma para a gente, nem para mim, é para o Senhor. A obra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é o corpo do André, de Alexandre, ou de Bruno, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas por que tem prevalecido? Porque, de verdade, muitos de nós não temos vivido como o corpo de Cristo. O corpo está unido. A glória é dele. A vontade é dele. É dele. E a gente vê a igreja, olha, vê o apóstolo Paulo, que chegou depois dessa galera. No capítulo 9, diz que ele foi também cheio do Espírito Santo. Chegou depois. Olha que Paulo era muito cheio do Espírito Santo mesmo. Gente, assim, tremendo esse camarada, porque tinha um cara que era para ser religioso, cheio de tradições. Eu já até falei aqui, era Paulo, porque ele era religioso. Ele perseguia os do caminho, ou os cristãos daquela época, os discípulos, por causa da religiosidade dele. Mas quando Jesus entrou na vida do apóstolo Paulo, Jesus cegou logo ele para mostrar: Paulo, você está cego. E manda tirar as escamas. Tirou as escamas, Paulo teve mudança tremenda, ficou cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17 diz assim: então Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Porque essa é a vontade do Senhor, que você também seja cheia do Espírito Santo. Mas eu desejo no meu coração que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, que impede de viver e de caminhar nessa verdade, para que possamos caminhar nessa verdade cheio do Espírito Santo. É tremendo como Paulo mudou a vida dele, como o Senhor mudou a vida dele. Você sabia que o Senhor apareceu 4 vezes, em Atos revela 4 vezes que o Senhor aparece para Paulo. Paulo caminhando em obediência, livre. Por incrível que pareça, a gente vê até Pedro resistindo a algumas certas tradições do que Paulo completamente livre. O Senhor vai usar o apóstolo Paulo para até ajudar o apóstolo Pedro. Imagina, gente, que coisa tremenda. E que esse homem foi cheio do Espírito Santo. E eu creio que você também pode ser um apóstolo Paulo desse tempo, pode ser um homem como esses homens no tempo de hoje também, no meio de nós, ou até todos nós aqui podemos ser cheios do Espírito Santo aqui e fazer a diferença. Já imaginou a gente ser cheio do Espírito Santo, o Senhor tirar todas as escamas dos nossos olhos e vivemos esta verdade 24 horas, 7 dias da semana, todo o tempo, cheio do Espírito Santo, pregando com intrepidez, anunciando, vivendo, amando as nossas esposas como como Jesus amou, vivendo, praticando toda esta palavra, toda esta verdade, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, fazemos a diferença, impactamos a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, seja onde for. Eu creio de todo o meu coração, eu creio, eu desejo que o Senhor tire toda a escama dos nossos olhos, tire toda a escama dos olhos da igreja neste tempo. Aleluia. E que nós possamos caminhar nesse poder, mas sempre testemunhando para as pessoas, vivendo Jesus de verdade em nossas vidas. Que os nossos pensamentos, as nossas falas,
as nossas ações sejam transformadas, porque essa é a vontade do Senhor para todos nós. Para todos nós. E diz que os líderes eram cheios. Você vê Estevão em Atos 7. É tremenda a história de Estevão. Até as palavras de Jesus, quando ele está sendo apedrejado, não imputa, né, sobre eles. Gente, isso é viver Cristo. Cheio de Jesus na vida deles. Cheio do Espírito Santo, mas as ações parecidas com Jesus. Imagina um homem sendo apedrejado por pregar a palavra, por estar anunciando a palavra. Ele prega a palavra ali com intrepidez, sem medo de ser apedrejado e glorificando a Deus por estar sendo apedrejado e ainda perdoando, fazendo a mesma coisa que Jesus fez na cruz. As pessoas, e Paulo vendo aquele testemunho dele ali. Imagina que Paulo, isso aí é diferente. Imagina, não imputa. Imagina o testemunho de Estevão. O quanto não deve ter impactado, talvez até naquele momento causado fúria por causa da religiosidade de Paulo. Mas talvez ele começou até a perseguir, porque ele falou, esses caras são diferentes. E era o Espírito talvez conduzindo a Paulo a ter um encontro com Jesus e ver o testemunho de Estevão. Você imagina o teu testemunho. Não imputa sobre eles, as pessoas que estão te perseguindo, porque você está vivendo Cristo, perdoando, né? Eles estão te apedrejando, mas você, Senhor, não imputa sobre eles esse pecado, não imputa sobre eles. Imagina você imitando a Jesus, todos nós, todo o tempo. Nós podemos viver esta verdade. Filipe, em Atos 8, cheio do Espírito Santo. Essa era a realidade da igreja de Atos, cheia do Espírito Santo e cheia de Jesus, viviam, praticavam o que Jesus ensinou para eles, porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. A igreja se eu não me engano, a igreja de Laodiceia, Jesus está à porta batendo, não é essa? É a igreja de Laodiceia? Jesus está do lado de fora batendo, porque está falando para a igreja. A igreja botou Jesus para fora. Você imagina esse Jesus está fora, está batendo porque ele está do lado de fora, ele não está dentro. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E quanto nós podemos botar Jesus para fora das nossas vidas? E a gente tem que abrir os nossos olhos e fazer de verdade. É a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai guiar você para essa verdade. Para você obedecer a essa palavra, né, e para que você seja de verdade cheia do Espírito Santo. E eu vou terminar aqui, Paulo em Efésios. Eu citei mais Atos hoje, eu vou citar aqui Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Você pode ler até todo o capítulo 5, ele está falando ali para uma galera de crente que estava adormecido. Lembra aquele texto que eu sempre falo aqui no versículo 14? Desperta, ó tu que dormes. Não é assim? Tem. Paulo fala também em Romanos para uns adormecidos lá, uns irmãos que adormeceram. E aqui ele vai falar em Efésios 5, 18, e depois de pedir para que os irmãos despertem, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque a gente é chamado para refletir Cristo em nossas vidas, e Paulo está falando isso a ele no versículo 18, põe aí versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está falando para aqueles homens que estavam praticando um montão de obras infrutíferas, andando em obras das trevas, homens que foram chamados para andar na luz, estavam andando em trevas, e Paulo vai falar para ele, desperta, enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito Santo, vivam Cristo de verdade. Aí ele vai falar no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, amados? Que nós de verdade
possamos viver isso, cheio do Espírito Santo. Mas, segundo a palavra, cheio do Espírito Santo, quando eu seja cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo foi dado para aqueles que obedecem, mas vivendo Cristo, para as pessoas. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus.